Teve wrestler virando boxeador, teve boxeador virando wrestler, despedidas, 90 segundos de pura pancadaria e até 2 brasileiros saindo na porrada. Tivemos lutas incríveis em 2025 e no vídeo de hoje, sem muita enrolação, vamos ranquear quais foram as melhores lutas que o UFC conseguiu proporcionar esse ano. Assim como a Inner tá te proporcionando uma oferta exclusiva para os inscritos aqui do canal. 60% de desconto no plano anual da Inner. A partir de R$ 49,90 você já consegue acesso a mais de 50 inteligências artificiais, incluindo as principais do mercado na versão Pro. O link do desconto exclusivo do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado ou então nesse QR Code que está aparecendo na tela. Sem mais enrolação, vamos falar das 10 melhores lutas do UFC em 2025. Número 10. Peyton Talbot contra Henry Cejudo. Henry Cejudo cravou que a sua luta no UFC 323 contra Peyton Talbot seria a grande despedida da sua carreira. E lógico que ele esperava se aposentar com uma vitória. Mas logo depois do primeiro round ficou claro que a juventude do adversário estava superando a experiência do Triple C. Henry percebeu que a derrota era quase iminente, mas não se rendeu. Pelo contrário, ele mordeu o protetor bucal e decidiu que, se fosse pra cair, ele iria cair atirando. E a partir do segundo round, o ex-campeão deu tudo de si e partiu pro tudo ou nada, se entregando de corpo e alma para vencer a sua última luta. Infelizmente não foi o suficiente, Talbot acabou saindo vencedor por decisão unânime dos juízes, mas sem sombra de dúvidas foi uma forma épica de se despedir do esporte, e foi uma das melhores lutas que tivemos esse ano. Número 9, Jack Della Maddalena contra Belal Muhammad. Quem diria que um dos campeões mais chatos da história entregaria uma das melhores lutas de 2025? Só que infelizmente ele acabou do lado errado. Jack Della Maddalena fez o dever de casa, mapeou o jogo do Belal Muhammad por completo, forçando o wrestler a buscar a trocação franca para tentar manter o seu cinturão dos meio-médios. Os dois travaram uma luta intensa de 5 rounds, mas o australiano conseguiu levar a melhor na sua especialidade, encerrando o reinado do Belal Muhammad por decisão unânime dos juízes. Número 8, Max Holloway contra Dustin Poirier 3. Outro lutador que se despediu esse ano foi o querido Dustin Poirier, que iria pendurar as luvas depois de 35 lutas no UFC. E do outro lado tava o detentor do cinturão BMF, o título de lutador mais casca-grossa do UFC, que já havia enfrentado o Diamante 2 vezes no passado e perdeu as duas, uma delas na sua estreia na organização e a outra foi quando ele tentou se tornar duplo campeão, no auge da sua carreira. Mas dessa vez foi o Holloway quem levou vantagem. No primeiro round ele aplicou seu primeiro knockdown contra o Poirier e quase nocauteou o Diamante na reta final do segundo, mas o Poirier ressurgiu das cinzas e conseguiu aplicar o seu próprio knockdown no BMF, dando início a uma verdadeira guerra de 5 rounds dentro do octógono. Para fechar com chave de ouro, Holloway apontou para o chão nos 10 segundos finais e chamou Poirier pro tudo ou nada. Os dois partiram para a trocação franca pela última vez, mas Holloway novamente estava levando a melhor, forçando o Poirier a buscar o clinch para não ser nocauteado. Max Holloway finalmente teve a sua vingança e Dustin Poirier entregou uma última batalha para os fãs. Número 7, Diego Lopes contra Jean Silva. Essa foi a luta que parou o Brasil esse ano, roubou o holofote da luta entre Terence Crawford e Canelo Álvares no boxe. Depois de várias provocações, os brazucas Diego Lopes e Jean Silva finalmente se enfrentaram no cage. E aí, logo no início da luta, o Jean tentou inovar, aplicando um chute rodado, e serviu apenas como brecha para o Diego Lopes derrubar e aplicar um ground and pound violento na montada. Por incrível que pareça, o Jean Silva conseguiu se levantar e a partir daí foi tomando o controle do combate, acertando bons golpes na trocação que foram balançando o rosto do Diego. Jean então cresceu o olho, sentiu que podia nocautear e partiu para cima com tudo, apenas para ser recepcionado com uma cotovelada giratória que pegou bem na tampa do coco. Diego aproveitou, foi pra cima, finalizou a luta com mais alguns golpes no solo e fechou a conta não só com um dos melhores nocautes do ano, mas também uma das melhores lutas de 2025. Número 6, Alexander Volkanovski contra Diego Lopes. Marcando sua segunda vaga na lista, Diego Lopes também disputou o cinturão dos penas contra Alexander Volkanovski esse ano. E a luta foi cheia de reviravoltas. Volka começou dominando o primeiro round, até que foi surpreendido ao tomar o knockdown do brasileiro no segundo assalto. Diego e Volka seguiram trocando golpes por mais 3 rounds, mas a vantagem do australiano era bem nítida. No final, por decisão unânime dos juízes, Alexander Volkanovski venceu Diego Lopes e voltou a ser o campeão dos penas. Mas a revanche entre os dois já está marcada para o dia 31 de janeiro de 2026, lá na Austrália. Número 5, Mateusz Rebek contra Chris Duncan. Com 3 bônus de luta da noite seguidos, o polonês Mateusz Rebek está virando sinônimo de lutas empolgantes no UFC. E contra Chris Duncan não foi diferente. Mesmo no calado e vazio UFC Apex, os dois entregaram um dos melhores
melhores shows de pura trocação franca e selvageria do ano. Foram mais de 500 golpes desferidos entre os dois, mas no final, Chris Duncan venceu a batalha, apesar de ter perdido pelo menos uns 5 anos de vida. E, claro, levou o bônus de luta da noite. Número 4, Ibo Aslan contra Aiwo Baraniewski. Fazia um tempo que eu não vi uma luta tão maluca, nos moldes de Pat Barry contra Shake Congo. Mas foi isso que aconteceu no UFC 323, os 90 segundos mais caóticos de 2025. Já nos 40 segundos de luta, Baraniewski aplicou o knockdown no Ibo Aslan, mas 4 segundos depois, era ele quem estava de cara no chão. Aslan partiu pra cima para encerrar a luta, mas foi surpreendido com um cruzado que resultou no terceiro knockdown. Tudo isso em apenas 1 minuto de luta. Aslan tomou uma pressão, mas conseguiu se levantar e começou a retomar as rédeas do combate, encurralando Baraniewski na grade, até que novamente ele foi atingido por um cruzado no contragolpe e dessa vez foi o início do fim da luta. Baraniewski encerrou esses 90 segundos de pura pancadaria e sem sombra de dúvidas entregou uma das melhores lutas de 2025. Número 3, Merab Dvalishvili contra Petr Yan. Quem diria que um lutador que foi completamente dominado, perdeu todos os 5 rounds e ainda foi vítima do recorde de mais quedas aplicadas em uma luta do UFC, retornaria alguns anos depois e dominaria o seu algoz. Foi o que aconteceu entre Merab Dvalishvili e Petr Yan. O russo, que havia tomado um 50-45 do Merab na primeira luta, garantiu que o primeiro confronto foi algo fora da linha. E dessa vez não só conseguiu defender todas as investidas de queda do campeão georgiano, mas também estava dominando na trocação, aplicando duros golpes na linha de cintura. Merab, que continua sendo uma verdadeira máquina, aguentou até o final. Suportou os melhores golpes do Petr Yan e se entregou de corpo e alma para tentar manter o seu cinturão até o fim. No final, depois de uma batalha épica, Petr Yan conseguiu sua vingança e retomou o cinturão dos galos, já deixando para 2026 uma possível trilogia entre os dois, para fechar a história de vez. Número 2, Joshua Van contra Brandon Royval. De vez em quando, o peso mosca surpreende e lembra por que ele precisa de mais atenção. Foi o que aconteceu na luta entre Joshua Van e Brandon Royval, que foram simplesmente 15 minutos de pura pancadaria. Trocação franca entre os baixinhos, que mais uma vez surpreenderam pela técnica e pela velocidade absurda dos golpes. Joshua Van, com seus míseros 24 anos de idade, estava batendo de frente com o primeiro colocado do ranking, em uma luta que ele pegou em cima da hora. Para fechar a conta com chave de ouro, ele ainda aplicou o knockdown no Brandon Royval, que garantiu a sua vitória por decisão dos juízes, e o levou para a disputa de cinturão que aconteceria no final do ano, mas a gente não vai falar disso agora. E número 1, Jiri Prochazka contra Khalil Rountree Jr. Meus amigos, não tem o que falar. Desde que essa luta foi anunciada, era absoluta certeza que ela entraria no mínimo no top 10 aqui dessa lista. Mas graças aos deuses do MMA, fomos surpreendidos e, na minha opinião, essa foi a melhor luta de 2025. No início, Khalil Rountree surpreendeu e muito. Ele estava dominando a luta contra o Jiri Prochazka, estava levando a melhor na trocação, sendo mais rápido, aplicando os golpes mais efetivos, machucando a perna do ex-campeão e assim seguiu a luta. Ele venceu claramente o primeiro round e venceu claramente o segundo. Ou seja, deixou o Jiri Prochazka encurralado. Ele precisava buscar o nocaute para poder vencer a luta, algo que não é tão comum assim de acontecer. Mas, se tratando de Jiri Prochazka, um verdadeiro psicopata maluco, ele resolveu ativar a carta secreta do Código de Honra do Samurai e falou o seguinte: agora é matar ou morrer, vamos pros 5 minutos finais e eu vou matar esse cara agora. E assim, Jiri Prochazka ativou o modo matador e partiu pra cima com tudo contra o Khalil Rountree, resultando no round mais insano que tivemos em 2025. Por incrível que pareça, o Prochazka começou a ter cada vez mais sucesso e tava encurralando o americano na grade, até que um cruzado certeiro pegou bem no queixo do Khalil Rountree, caiu no chão como uma torre. Parecia até Apollo Creed depois de ter sido nocauteado pelo Ivan Drago. Uma virada extraordinária, foi surreal assistir essa luta ao vivo, minha reação inclusive tá lá na live do canal, e sem sombra de dúvidas, Jiri Prochazka venceu a melhor luta de 2025. Essa foi a melhor luta do ano, na minha opinião. Mas aí, pessoal, pra você, qual foi a melhor luta de 2025? Deixa aí embaixo o seu top 10, fala também se eu deixei de mencionar algum combate, que vocês sabem, esse tipo de vídeo sempre abre espaço pra muito debate. A gente vai discutir um pouco aqui nos comentários. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.